Eu gostaria de fazer a justificativa oral de alguns das minhas indicações, né? Inclusive, todas elas dessa noite onde foi registrado, né, por escrito, foram ideias e cobranças feitas numa reunião que eu tive terça-feira à noite, né, da semana passada, com algumas lideranças políticas da cidade, principalmente com amigos, né, que me apoiaram do período da campanha. Então, a intenção dessa reunião era justamente de estar expondo o meu trabalho como vereadora a essas pessoas, porque foi uma promessa de campanha que eu fiz, né, que eu estaria dando satisfação às pessoas do meu trabalho e que, principalmente, eu as estaria ouvindo, né, porque nós, vereadores, às vezes, por mais que os nossos anseios sejam os mesmos anseios do restante da população, nós não temos olhos de aranha dos quais a gente consiga enxergar a todo momento, todos os lados, todos os problemas. Então, por isso que se fez necessário essa reunião para que eu pudesse estar munida, né, do que realmente poderia estar sendo feito de indicações. Inclusive, uma das discussões nessa reunião foi o sistema binário, que é um projeto, né, de trânsito que já foi realizado pela gestão anterior, através do Conselho Municipal de Trânsito, onde foi feito já todo o mapeamento da cidade, né, onde, inclusive, é indicado que algumas ruas sejam de uma mão única, justamente para estar organizando melhor o trânsito, né. Uma dessas ruas, inclusive, é a rua do Mercado Aurora, que eu não me recordo que rua que é aquela naquele momento, né, que cruza ali o estacionamento do Mercado Aurora. Né, aquela ali é uma dessas ruas, e aquela rua lateral também da Garra, né, que também sobe ali. Uma parte, vereador? Sim, pois não, Rosmar. Eu estive pesquisando a respeito disso, e já existe uma lei, que é a lei número 739, do dia 29 de outubro de 2009. Então, e já existe aqui as ruas, já foi feito um estudo. Então, na verdade, a gente precisa cobrar mesmo para que essa lei seja executada. Exato, obrigada. Que sua parte faça parte do meu pronunciamento. E é justamente essa indicação que eu fiz, cobrando que esse sistema binário realmente seja colocado em prática, né? Já que existe esse mapeamento, foi feito já um estudo, se gastou tempo e dinheiro, né, para que ele fosse executado, então que ele fosse colocado em prática. Uma outra reivindicação também, haja vista que nessa reunião havia representantes, né, do comércio, foi solicitado também que haja o estacionamento nos canteiros centrais das avenidas de ambos os lados, né, para que facilite o estacionamento. E principalmente em períodos onde a população da rural, das fazendas, vem para a cidade fazer suas compras, em período onde há um aumento de consumo, que geralmente é em período de recebimento salarial, né, dos seus proventos e tudo, existe um grande fluxo de carros e tudo mais. Então, que os canteiros centrais do centro da cidade sejam dotados de estacionamento de ambos os lados, e que esses estacionamentos tenham as faixas pintadas, as correspondentes às motos e os correspondentes aos carros. Não só nos canteiros, mas também nas calçadas. Haja vista que a reclamação dos comerciantes é de que muitas vezes uma moto, da maneira como às vezes ela é estacionada, ela ocuparia o estacionamento às vezes de um ou mais carros. Então, se as faixas estivessem pintadas no asfalto, tanto nas laterais das calçadas, a exemplo do que foi feito no Banco do Brasil essa semana, né, como também nos canteiros centrais, né, dos estacionamentos dos canteiros centrais, já estaria direcionando onde seria estacionamento de moto, onde seria estacionamento de carro, e isso poderia ajudar na organização do estacionamento, né. Outra indicação que eu fiz também é a respeito das faixas elevatórias, né. Também foi um pedido nessa reunião que eu tive, de moradores do Parque União que precisam atravessar tanto para cá, para o centro da cidade, como vice-versa, né? Então, eles atravessam ali pela passagem de pedestre, debaixo ali do viaduto, e eles têm que esperar, às vezes, muito tempo ali, tanto na Avenida 2, como do outro lado na Avenida Brasil, para atravessar, principalmente em horário de pico.
Então, se existisse ali aquela lombada elevatória, que junto a ela fosse pintada a faixa de pedestre, né, presume-se que o motorista teria que reduzir a velocidade e respeitar o pedestre atravessando em cima dessa faixa, né, dessa lombada com essa faixa elevatória. Então, fica aí também, né, a justificativa do porquê dessa indicação. Gostaria de reforçar aqui, novamente, indicações anteriores e reclamações anteriores em outras sessões dos moradores da rua Cornélio Procópio, que ainda estão com problemas e dificuldades na questão da limpeza das ruas quando chove e existe o acúmulo de barro ali, né? Então, novamente, houve a reclamação desses moradores para que seja, através da Secretaria de Obras, né, seja feito o resgate dessa lama ali, para que eles possam ter acesso, né, à passagem da rua. E eu gostaria também de deixar aqui registrado as minhas indicações para a próxima sessão, uma vez que também foram questões discutidas nessa reunião que eu tive terça-feira, mas que não houve tempo hábil de fazer as indicações, mesmo porque eu também queria fazer um estudo antes, para saber, né, se elas seriam realmente necessárias ou não. Então, houve a ideia de se pedir, né, fazer uma indicação ao Poder Executivo que seja feito área de lazer e esportes nas áreas ociosas que pertencem à Prefeitura e que, no momento, não tem nenhum projeto em andamento de construção ali. Então, que no momento seja aproveitado para a área de lazer e esporte, com quadras de areias e tudo mais, que não é algo que estaria trazendo, né, nenhum custo elevado ao Executivo, mas que estaria proporcionando, né, muito mais esporte e lazer para os moradores dessas regiões ociosas aí. Outra ideia que foi debatida e discutida nessa reunião também, né, com a ideia de algumas pessoas, foi a do funcionamento de um dos postos de saúde do Parque União, pelo menos até o horário das 24 horas, né, para poder estar atendendo a população do Parque União. Haja vista que 60% da nossa população é moradora lá. E, muitas vezes, certas indisposições de saúde que poderiam, às vezes, ser resolvidas num posto de saúde, acabam vindo e sobrecarregando o hospital. E aí o grande número de usuários do hospital, e isso acumulando realmente ali o serviço. Então, eu acho que poderia ser feito um estudo para ver a questão do orçamento, do quanto seria investido nessa situação e se o custo-benefício, de repente, não valeria a pena de realmente ter um posto de saúde, um dos postos de saúde lá do Parque União funcionando até um período maior, né, para poder estar atendendo esses casos. Gostaria de deixar registrado aqui também a questão do Dia Internacional da Mulher, né? Lembrando que esse dia, a discussão maior sobre a mulher é na sua busca e na sua luta para que seus direitos realmente sejam concretizados, né? Eu, enquanto professora de História, não posso deixar de ressaltar que a humanidade, nos seus primórdios, sempre houve igualdade de gênero, mas depois do período da Idade Antiga e Média, essa igualdade de gênero causou diferença entre homens e mulheres, e apenas depois da Idade Moderna e Contemporânea é que essa desigualdade de gênero começou a ser discutida e as mulheres começaram, então, a lutar pelos seus direitos de igualdade. Hoje, no Brasil, nós temos uma Constituição que nos garante direitos de igualdade de gêneros, mas nós sabemos que, na prática, isso não acontece de uma forma realmente efetiva 100%. Então, no Brasil, hoje, nós ainda temos mulheres, inclusive aqui no Chapadão do Sul, haja visto o comentário de alguns colegas do Judiciário, que falam a respeito dos seus processos trabalhistas, mulheres que trabalham as mesmas horas e o mesmo tipo de serviço que os seus colegas homens e que recebem salários inferiores por serem mulheres. Outra questão também é das mulheres que às vezes não são contratadas justamente por serem provedoras, né, e por terem suas proles. Então, isso também fere a questão do direito de igualdade. Outra questão que agrava muito mais, além de todas as outras, que seria educação, saúde, e se a gente fosse discutir aqui, seríamos, né,
mais de 15 minutos para se falar, mas uma outra que a gente não pode deixar de ressaltar é a questão da violência doméstica, né? E que no Chapadão do Sul, conforme os dados que eu consegui com a assistência social, nos últimos tempos, em Chapadão do Sul, aumentou em 71%. Né? Hoje mesmo, na rádio, foi falado algumas ocorrências, né, dos policiais a respeito a essa questão. Então, o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na verdade, é um dia para a gente estar debatendo, discutindo e, principalmente, analisando a sociedade em que nós vivemos, para saber até que ponto nós conseguimos avançar aquilo que a gente ainda não conseguiu avançar e o que é preciso ser feito. Porque, a partir do momento que um dos segmentos da sociedade, ou um dos gêneros da sociedade, não está de pé de igualdade, isso causa conflitos, e conflitos sociais não são benéficos. Então, eu gostaria de deixar registrada aqui a questão do Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada a todos, e gostaria de reforçar o convite para a próxima sessão, de que todos que estão aqui hoje voltem, e que tragam mais pessoas, porque quanto mais a casa está cheia, melhor, né, a discussão dos problemas sociais. Muito obrigada a todos, uma boa noite.